Eu gosto sempre de falar de futebol com você. Você sempre teve uma boa visão tática, jogou futebol, até onde eu sei, não profissionalmente, mas esteve próximo disso. E por coincidência, você era médio volante e a Ponte contratou 8 volantes. Você ama, contratou não, já tinha volante aí, somando tudo tem 8. E você ama volantes. Até outro dia um torcedor da Ponte, bem-humorado, sem desrespeito nenhum, brincou aqui e disse: a Ponte está parecendo uma lotérica de tanto volante. E aí a gente entrevistou o Clay nessa semana na televisão, eu não estava, porque não era meu dia de escala de trabalho, como hoje, que estive lá. E o Clay foi perguntado sobre plataforma e tal, e o Marquinho parece que gosta mais, por aquilo que a gente observou até 2006, quando você estava na cena esportiva em Campinas e na Ponte, de um 4-4-2, com um time pegador, com um time que encurta os espaços, com um time energético em campo. E aí o Kleina fazia um 4-3-3, mas os volantes, estou falando ano passado, mas os atacantes de beirada, eles não viravam volantes, mas eles voltavam o tempo todo para marcar, acompanhando o lateral adversário, se necessário, até a linha de fundo. Eu sei que isso é conversa para treinador, mas como você tem uma boa visão técnica e gosta de conversar e de expor o seu ponto de vista para os seus treinadores, eu queria que você passasse a sua opinião. Se fosse você o treinador, isso não quer dizer que você vai impor isso ao Kleina. Pode até haver uma conversa de um colegiado, uma troca de ideias, mas não de forma impositiva diante daquilo que a gente conhece do seu histórico dentro da Ponte. Para você, com o elenco que já está compromissado e já está à disposição, como é que você acha, como é que você está idealizando, como é que você está projetando a Ponte, taticamente, em termos desses desenhos da numerologia que nem sempre resolvem muito, nem sempre explicam no detalhe, mas servem como uma ilustração didática para o torcedor entender como é que vai ser a distribuição do time dentro de campo. O que você projeta? Ô, Valdemir, primeiro vamos tentar responder na íntegra aí o que você colocou para mim. Primeiro, eu sempre contratei um número grande de volantes, porque são os volantes que mais machucam, são os volantes que mais tomam cartão amarelo, são os volantes que mais são expulsos de campo. São os volantes são os jogadores que têm poder de versatilidade. Você pode ter um volante que é meia, você pode ter um volante que é lateral e você pode ter um volante que é zagueiro. Então, uma das primeiras situações que eu faço para montar minhas equipes é realmente contratar um número razoável de volantes que tenham diversidade. Às vezes tem um cão de guarda, o pitbull da frente de zaga, tem um segundo volante quase meia que sai pelo corredor, o carrileiro que eles falam na Argentina, tem um volante que joga de último lá no losango, que tem um bom passe, pode se tornar o meia de dar o último passe. E eu não tenho comigo que 3 ou 4 volantes faz a equipe ser retrancada. Eu tenho como ideal de uma equipe, Marco Eberlin, o Kleina tem toda a liberdade de fazer o que ele quiser do gramado para cima, do gramado para baixo, para trás eu comando, do gramado para cima comando ele. Mas eu quero dizer o seguinte, para mim, time de futebol tem que ser agrupado. Se é atrás ou se é à frente, quando defende ou quando ataca, ele diminua todos os espaços possíveis para dificultar por demasia o adversário, né? Nós temos que dificultar a transposição de nossas linhas por parte do adversário. Então, eu sempre gosto de ter uma equipe bem compactada. No meu linguajar, quando não estava compactada, a gente falava que a equipe era comprida, que a equipe era alongada, sobrava espaço, era onde o adversário se criava, né? Então, tudo bem, você pode ter 3 volantes e 3 atacantes e marcar muito. Você pode pegar um atacante desse que tem um bom passe, ele vira um meia. Então tem muitas situações do jogo que o Kleina pode criar. A minha preferência vai ser sempre essa: equipe agrupada, equipe que jogue muito próxima, tá? Equipe que dificulte por demasia a projeção da equipe adversária. Ô Marquinho, eu tenho uma pergunta aqui de um ouvinte, está participando aqui pelo WhatsApp, estamos entrevistando hoje Marco Antônio Eberlin, que é o presidente da Ponte.
já está para você. E eu emendo, porque há uma preocupação nesse sentido, né? Porque você havia dito que do Ivan Quaresma não ficaria nenhum centavo para os cofres da Ponte Preta. E do Moisés, essa venda do Moisés, a Ponte vai ter direito a alguma coisa? Moisés, se concretizar o negócio, a Ponte terá direito a uma participação, não é uma participação grande. Como eu disse, esse negócio não foi dirigido por mim no passado, é da diretoria anterior. Deverá entrar sim um aporte financeiro, mas a Ponte não contava com esse dinheiro para deixar os salários agora de fevereiro em dia. Nós já tínhamos a condição de dia 5 pagar os funcionários de baixo escalão, aqueles que sustentam o clube, aqueles que deixam o clube em pé. Eu vou procurar sempre no meu mandato pagar no quinto dia útil o pessoal da limpeza, da portaria, da manutenção, da cozinha, de Jaguariúna. Todas as pessoas que ganham 1, 2 salários mínimos vão receber em dia, e os profissionais da bola também. Talvez o profissional da bola receba no decorrer do mês. A nossa obrigação é pagar no quinto dia útil também, mas talvez isso ocorra no decorrer do mês, quando não for possível pagar no quinto dia útil para esse tipo de profissional. Mas não precisaríamos da verba do Moisés. Vindo alguma verba do Moisés, nós temos outros compromissos da Ponte Preta que também serão pagos. Quanto aos salários, eu tinha a perspectiva ou a projeção, teria me entregue a Ponte Preta só com 1 mês de salário, ou seja, só o 13º. E foi passada a Ponte Preta com 2 meses de salário atrasado e mais o 13º. O que eu fiz? A minha diretoria pagou o mês de salário para os funcionários de Campinas e propôs aos funcionários para parcelar os 2 outros salários em alguns meses. Tá? Os funcionários aceitaram aqui em Campinas, mas mesmo assim eu pedia que o sindicato viesse aqui e homologasse essa situação. O sindicato veio e parece que está tudo correto. Em Jaguariúna, eu paguei os 2 meses de salário que deviam para o pessoal lá. Tá, lá só deve o 13º salário. Então, se entrar algum dinheiro e a Ponte não tenha uma prioridade emergencial, eu posso antecipar, inclusive, o pagamento desse funcionário. Mas o ouvinte pode ser tranquilizado aí, Batista, que nós não vamos ter problema de salário. O problema que nós vamos ter são essas ações que entram repentinamente e não existia projeção, como essa dos 2 ex-presidentes. E como eu disse, eu não estou aqui culpando os 2. Se deve, eles têm o direito de cobrar. Nós temos o direito de ver a veracidade ou a totalidade, não vou nem dizer a veracidade, que eu estou sendo leviano, dessa dívida, e vamos tentar honrar. Agora, não vamos pensar em salário, vamos pensar que a Ponte montou um time para ser competitiva, e se o que não funcionar vai ser substituído ao longo do campeonato, para que tenhamos uma equipe muito forte no Brasileiro e vamos lutar até o final pelo acesso. Se nós vamos conseguir, eu não sei, mas nós vamos trabalhar para isso. Como se eu puder terminar aqui, Batista, rapidamente, sim, eu quero dizer para esse torcedor o seguinte: nós vamos jogar com o Palmeiras na estreia. A Ponte ganha do Palmeiras no Allianz, então tá tudo certo. Não tá tudo certo. A Ponte perde do Palmeiras no Allianz, tá tudo errado? Não está tudo errado, ou empate. Tá? A Ponte está sendo reconstruída e, infelizmente, vai ser reconstruída ao longo do ano. Tá? Cabe ao presidente Marco Eberlin controlar as erupções vulcânicas que vão ocorrer, que hoje ocorrem de uma maneira um pouco mais acelerada por causa das redes sociais. Mas eu culpo também essas erupções por falta de informação ao torcedor, por falta de contato com a imprensa. Não pense que eu gosto de vir aqui fazer jabá com o Batista, ou com o Valdemiro, ou com o Gleger, Carlos Henrique, com o Júlio Nascimento. Tá? Eu preferia não me expor, mas eu tenho obrigação de passar para o torcedor que está ocorrendo. E na derrota, eu vou vir aqui no seu microfone explicar também. Tá? Às vezes até o inexplicável, mas é minha obrigação fazer isso, para que o torcedor saiba que tem timoneiro no barco agora. Vai ter timoneiro e as erupções vão ser controladas. Então, que ele fique tranquilo, vamos ter extremas dificuldades financeiras. Nós sabíamos dessas dificuldades financeiras. Nós sabíamos do buraco financeiro que o clube foi jogado nos últimos 15 anos. A Ponte foi destruída. Tá? O torcedor tem que ter certeza que a Ponte foi destruída financeiramente. Mas quando de falar em assumirmos, nós checamos, nós verificamos. Vai aparecer alguma coisa? Vai, porque só depois da auditoria que nós vamos saber. Mas eu digo, uma derrota nós não estaremos todos errados e nem na vitória nós estaremos todos certos. E o Fernando Gramari, ele está dizendo que em entrevista recente... Esse é freguês seu de carteirinha, Batista. Então, mas ele mandou uma mensagem aqui... Esse é antigo. Esse é antigo. Esse é dinossauro também, o Gramari é dinossauro.
Ele está dizendo que o Sebastião Arcanjo, em entrevista recente, falou de uma dívida cobrada pela FIFA, que se a dívida não fosse paga, a Ponte seria rebaixada para a Série C. A pergunta dele, e seria, no caso, esse o motivo pelo qual a Ponte se meteu nessa situação financeira complicada. Então ele pergunta quais são os valores e a quem responsabilizar sobre essas dívidas. Pergunta do Fernando Gramari. Batista, eu em momento algum aqui, quando eu falo em caos financeiro, eu venho acusar qualquer tipo de pessoa, como eu disse, aliviando. Depois de uma auditoria, se houver irresponsabilidade, aí sim nós vamos declinar se houve e quem a cometeu. Às vezes uma aposta não deu certo, nunca aqui eu vou criticar o Tião, eu falei o que eu pensava e a maneira que foi entregue para mim. Eu tenho certeza, sim, sei dessa ação que a FIFA estava impondo à Ponte Preta, sei que ele tirou dinheiro que ele poderia deixar o salário não tão atrasado como está, né? Mas ele precisou priorizar. Se ele não pagasse a FIFA, a Ponte seria rebaixada e seria pior para os funcionários do clube, porque não teria nem condição de parcelamento depois, porque não teria arrecadação no ano posterior. Então, antes de acusar as pessoas, vamos fazer essa auditoria. Essa auditoria não é caça às bruxas. Essa diretoria é para mostrar realmente para o torcedor, está dessa forma, precisamos do torcedor ao lado, nós não vamos impor a responsabilidade ao torcedor, que só ele vai salvar a Ponte. Agora, tá? Se ele voltar aqui para o Majestoso com casa cheia, os dinossauros, o Tigrão e você, Batista, sabem muito bem o quanto é difícil enfrentar macaco nos seus domínios com a torcida a favor, apoiando e dando todo o seu incentivo. O ano passado, todo mundo esperava que a torcida ia quebrar tudo, ela comprou, foi junto com o time e ajudou a salvar o time do rebaixamento. Eu já passei por situações parecidas aqui também na minha época. Então, vamos comer o boi aos bifes, Fernando. Vamos verificar realmente após uma auditoria e tenha certeza que essa auditoria vai ser feita, eu pretendo ainda entregá-la no primeiro semestre, e se isso ocorrer, nós vamos criar aqui uma semana para a imprensa, fazer uma bateria de indagações à empresa que fizeram a auditoria para mostrar a real situação financeira da Ponte e se houve responsabilidade. Aí não sou eu que vou declinar. Então, falar, o Marquinho mudou, Marquinho não é desse jeito, não. Eu amadureci um pouco e acho que principalmente essa situação de acusar ou impor responsabilidade tem que ser com uma delicadeza um pouco maior ou com uma sensatez um pouco maior para não comprometer pessoas que às vezes erraram não querendo errar ou tentaram fazer o melhor e a coisa acabou não dando certo. Então vamos devagar, Fernando. Pode ter certeza que no momento certo nós vamos saber se houve ou não irresponsabilidade e quem cobrar.